Durante um apagão que atingiu uma pequena cidade do interior do Brasil, uma família se viu completamente imersa na escuridão, com as luzes e aparelhos eletrônicos da casa apagados, deixando apenas o som do vento e a sensação de quietude no ar. A energia elétrica foi interrompida por várias horas e, como de costume nessas situações, os membros da família começaram a se organizar com velas e lanternas para continuar as atividades cotidianas. Naquela noite, como muitas outras, a sensação de isolamento se intensificou. Eles sabiam que o apagão era algo comum em épocas de chuva forte, mas o silêncio que pairava sobre a casa parecia mais denso e estranho do que o normal. A casa, construída há várias décadas, já tinha seus mistérios e sua história. Mas o que aconteceu naquela noite deixaria a família assustada e cheia de perguntas sem respostas. Os pais, que estavam na sala de estar, conversavam em voz baixa para tentar distrair as crianças, enquanto as pequenas tentavam brincar com os brinquedos espalhados pela sala. Era uma situação aparentemente tranquila, mas o ambiente parecia mais pesado. O barulho do vento lá fora e o som distante de algum animal ou inseto se misturavam com os murmúrios da família. Foi quando a filha mais nova, uma garotinha de 7 anos chamada Clara, começou a olhar fixamente para o corredor. "Mãe, quem é aquele lá em cima?" Ela perguntou com uma expressão confusa. A mãe, tentando entender o que a filha estava vendo, perguntou se ela estava se referindo a algo na rua ou ao lado de fora da casa. Mas Clara, com a voz baixa e hesitante, repetiu: "Lá em cima, no sótão." A mãe, já inquieta, pediu para Clara se afastar e tentou se acalmar, imaginando que era apenas fruto da imaginação da menina. No entanto, o olhar fixo e preocupado da criança fez com que sua tensão aumentasse. Ela se levantou da cadeira e foi até o corredor para verificar, mas não havia ninguém. O sótão estava trancado e, até onde sabia, ninguém mais da família tinha subido até lá naquele dia. A sensação de que algo estava errado não a deixava. Naquele momento, o pai, que estava na sala com os outros filhos, também levantou-se e decidiu investigar. Quando subiu até o andar superior, percebeu algo estranho. Ele sentiu um calafrio ao se aproximar da escada do sótão. Havia algo diferente naquele lugar, como se a presença de um estranho estivesse invadindo o espaço da casa, onde, até aquele momento, nunca havia acontecido nada fora do comum. No entanto, ele não conseguia entender o que exatamente estava causando essa sensação de desconforto. O sótão, uma área que raramente era visitada, sempre esteve trancado, e ninguém naquela noite havia subido até lá. Os passos subindo as escadas, um após o outro, pareciam mais pesados e ecoavam em sua cabeça de uma forma que ele nunca tivera antes. Uma sensação de que algo estava prestes a acontecer se intensificava a cada segundo que ele passava subindo as escadas. Ao chegar à porta do sótão, ele sentiu uma leve resistência ao tentar abri-la. Algo estava impedindo que a porta fosse completamente aberta. Quando, finalmente, conseguiu forçar a entrada, ficou chocado ao perceber que não havia nada lá dentro. O sótão estava vazio. Não havia ninguém, nem algo que pudesse explicar a sensação estranha que tomava conta de seu corpo. O que ele não sabia é que algo mais já estava acontecendo. Clara, em seu quarto, continuava insistindo que havia visto alguém lá em cima. Sua aflição aumentava conforme os minutos passavam. Mas, por mais que os pais tentassem acalmá-la, algo parecia muito errado. À medida que o tempo passava, a família foi voltando à rotina do apagão, tentando se distrair e tirar as mentes do acontecimento estranho no sótão. Mas, conforme as horas avançavam, os ruídos começaram a ser mais perceptíveis. Cada estalo e rangido parecia amplificado na quietude da noite. Durante a madrugada, a sensação de que estavam sendo observados tomava conta de todos na casa. Sem mais explicações lógicas, um fenômeno inexplicável começou a se desenrolar. E,
A partir daquele momento, a vida deles nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, a casa foi inspecionada mais uma vez. Desta vez, a mãe encontrou algumas marcas estranhas nas escadas do sótão, sinais como se alguém tivesse descido dali recentemente. A mãe tentou entender o que estava acontecendo, mas ninguém tinha entrado no sótão, e ainda assim, o local parecia ter sido invadido. O silêncio foi interrompido por um som distante, algo parecido com o barulho de uma porta batendo. Eles perceberam que o barulho vinha do sótão. O pai subiu novamente, mais atento, mas o único sinal que encontrou foi um pedaço de pano sujo preso à maçaneta da porta. Ele não sabia o que aquilo significava. Conforme os dias passavam, os acontecimentos misteriosos se intensificavam. Às vezes, em momentos de silêncio, era possível ouvir os passos leves vindos do sótão, como se alguém estivesse se movendo lá dentro. Mas, ao abrir a porta, nada estava lá. O medo tomou conta da família, que começou a investigar a história da casa. Ao perguntar aos vizinhos mais antigos, a família descobriu que a casa havia sido construída em cima de um terreno onde, muitos anos antes, um homem sem teto havia sido encontrado morto. Ele havia morado ali de forma clandestina, escondido no sótão. Era uma história sombria que ninguém queria reviver, mas que parecia ser a explicação para o que acontecia naquela casa. Com o passar dos meses, a sensação de estar sendo observado se intensificou e o sótão passou a ser evitado. Mesmo com a certeza de que não havia ninguém lá dentro, a presença de algo inexplicável continuava a se manifestar. O medo tomou conta, e a casa foi deixada em silêncio durante o restante do apagão, sem nenhuma explicação para os eventos que aconteceram naquela noite. Quando a energia foi restaurada e a vida voltou ao normal, a família jamais encontrou uma explicação lógica para os estranhos acontecimentos no sótão. A presença de algo desconhecido nunca foi totalmente desfeita, e a história se tornou uma lenda local, lembrada como um mistério que jamais teve uma resolução. Com a eletricidade cortada, o hospital recorreu às velas e lanternas para tentar manter a ordem. O som das máquinas respiratórias e outros aparelhos médicos parados era um lembrete constante do quão dependentes se tornaram da tecnologia moderna. A sensação de vulnerabilidade tomou conta dos enfermeiros e médicos. No entanto, não foi apenas a falta de energia que causou desconforto durante aquela noite. Logo após o apagão, os funcionários começaram a perceber algo mais: sons incomuns, movimentos estranhos e até mesmo a aparição de uma figura fantasmagórica vagando pelos corredores. Alguns começaram a cochichar uns com os outros sobre o que estavam testemunhando, mas logo se calaram, receosos de falar em voz alta sobre algo tão perturbador. Eles sabiam que ninguém iria acreditar em suas histórias, e a última coisa que queriam era causar pânico no ambiente de trabalho. Foi uma enfermeira, chamada Ana, que primeiro notou algo realmente incomum. Ela estava fazendo ronda no setor de emergência quando, ao passar perto de uma das salas de atendimento, viu uma mulher vestida com um avental branco, como se fosse uma enfermeira. A mulher estava parada em frente à porta de um dos quartos de pacientes, com o olhar fixo na janela, mas não se movia. Ana, achando que se tratava de uma colega de trabalho que estava ali para ajudar, se aproximou para perguntar se precisava de algo. Quando se aproximou, a mulher desapareceu diante de seus olhos, simplesmente sumindo, como se nunca tivesse estado ali. Ana ficou paralisada por alguns segundos, tentando entender o que havia visto. Olhou para todos os lados, mas não havia ninguém. A mulher que estava ali tinha desaparecido sem deixar rastro. Tentando se convencer de que poderia ser apenas um reflexo ou sua imaginação, Ana continuou com sua ronda. Mas, enquanto caminhava pelos corredores, o som de passos veio de trás. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém. O pavor se instalou em seu peito, mas ela tentou manter a calma, pois sabia que sua mente poderia estar jogando truques nela devido ao estresse do apagão. Contudo, ao passar por uma das enfermarias, outra enfermeira, chamada Luciana,
Estava visivelmente pálida e nervosa. Ela se aproximou de Ana e disse, em um sussurro, que havia algo estranho acontecendo naquele andar. Luciana contou que, pouco antes, havia ouvido sussurros e risadas vindas de uma das salas vazias, mas quando entrou para verificar, a sala estava completamente deserta e a cama estava intacta, sem nenhum sinal de movimento. O medo começou a se espalhar pelo hospital à medida que as histórias sobre aparições estranhas se acumulavam. Alguns pacientes começaram a reclamar sobre uma mulher de branco que aparecia em seus quartos, oferecendo cuidados que ninguém mais conseguia ver. Quando os médicos investigaram mais a fundo, descobriu-se que a mulher que muitos estavam descrevendo era uma enfermeira que trabalhará no hospital décadas antes, conhecida por seu cuidado excepcional com os pacientes, mas que, tragicamente, havia falecido em um acidente dentro do próprio hospital. A história de sua morte, aparentemente, se misturava com a energia espiritual do lugar. Ela havia morrido em circunstâncias misteriosas e seu espírito nunca havia partido. Com o passar das horas, os relatos começaram a se intensificar. O mesmo espírito de enfermeira que muitos haviam visto também foi reportado por outros membros da equipe em diversos pontos do hospital, sempre com a mesma descrição. Uma mulher de avental branco, com os cabelos amarrados e um olhar distante, que parecia ignorar a presença das pessoas ao seu redor. Além disso, algumas outras figuras começaram a aparecer, figuras de antigos pacientes que faleceram no hospital, mas cujos espíritos pareciam estar presos ao lugar, incapazes de seguir em frente. As lanternas e velas, em sua frágil iluminação, pareciam lançar sombras fantasmagóricas nas paredes, e os corredores, que antes eram conhecidos pela sua atmosfera estéril e impessoal, tornaram-se caminhos assombrados. Nessa noite, uma das histórias mais arrepiantes aconteceu em um dos andares superiores do hospital. Um médico, o Dr. Henrique, estava passando por um dos quartos quando ouviu um leve sussurro vindo de dentro. Ao entrar, viu uma paciente com aparência frágil, mas com os olhos abertos, fixos no teto. Quando o médico perguntou se ela estava bem, a paciente disse, em uma voz tremula, "Ela está aqui, ela vai me levar." Antes que o médico pudesse responder ou perguntar mais sobre o que ela queria dizer, a paciente simplesmente fechou os olhos e faleceu. O estranho é que o Dr. Henrique jurava ter ouvido passos no corredor enquanto estava na sala, como se outra pessoa estivesse ali com ele, mas ao olhar, não havia ninguém. O medo no hospital aumentava a cada minuto. O apagão, que parecia ser o catalisador para todos esses eventos estranhos, havia deixado um rastro de desconforto e pavor. No entanto, quando a energia voltou, nada parecia ser o mesmo. Os médicos e enfermeiros, embora conscientes da possibilidade de alucinações ou imaginação induzida pelo estresse, começaram a se questionar sobre a verdadeira natureza dos fenômenos que haviam experimentado. Alguns começaram a evitar os corredores mais isolados. Outros até disseram que sentiram uma presença fria ao passar por certos pontos do hospital. O hospital, depois daquele apagão, nunca mais foi o mesmo. Embora a energia tenha sido restaurada, a sensação de que algo, ou alguém, ainda estava ali persistiu. A figura da mulher de branco e as aparições esporádicas dos antigos pacientes começaram a se tornar uma lenda local, transmitida por aqueles que trabalhavam no hospital. Muitos afirmam que, nas noites mais escuras, quando a eletricidade falha novamente, as presenças voltam, e o hospital, que já foi palco de muitos dramas de vida e morte, se torna o local de um mistério que, para alguns, jamais será desvendado. Com o tempo, o hospital procurou minimizar os rumores e tentativas de explicar os fenômenos. Para alguns, era uma série de coincidências estranhas. Para outros, era a confirmação de que algumas almas nunca partem e continuam a vagar pelos lugares onde viveram suas histórias. E assim, o hospital, com suas luzes e sombras, permaneceu marcado por um enigma sem solução, que continua a assombrar aqueles que ousam trabalhar ou visitar seus corredores, principalmente nas noites mais escuras. Entre os moradores,
estava a família de Lucas, um jovem de 22 anos que, naquele dia, havia voltado para a vila após passar meses trabalhando em Manaus. Lucas tinha crescido ali, mas a vida na cidade grande o afastara de sua terra natal. No entanto, sentiu que era hora de voltar e reencontrar suas raízes. Sua avó, Dona Zulmira, era uma figura importante na vida da família, e ela sempre lhe falava sobre os mistérios da floresta. Ela tinha um medo reverente do lugar, dizendo que a floresta guardava segredos antigos, muitos dos quais os humanos não deveriam tentar entender. Para Dona Zulmira, a floresta era mais do que um simples espaço de árvores e animais. Ela era viva, cheia de histórias e de espíritos que não podiam ser desafiados. Naquela noite, o silêncio absoluto que tomou a vila foi perturbado por um som inesperado. A primeira impressão de Lucas foi que alguém estava apenas gritando, talvez em algum tipo de briga ou desespero. Mas o grito que ecoou pela floresta não era como qualquer grito humano. Era profundo, quase como um rugido, mas agudo o suficiente para causar uma sensação de frio na espinha. Aquele som parecia vir de muito longe, mas ao mesmo tempo estava tão perto que poderia ser ouvido claramente por todos na vila. Lucas, que inicialmente pensou que fosse apenas uma alucinação causada pela escuridão e pelo cansaço, olhou para os outros moradores e percebeu que eles também estavam em silêncio, observando a floresta com olhos arregalados e expressões tensas. O grito se repetiu, mais uma vez, cortando a noite. Dessa vez, parecia mais forte, mais urgente, como se algo estivesse em agonia. O medo tomou conta da pequena comunidade. Quem ou que teria emitido aquele grito? No início, muitos pensaram em algum animal selvagem, talvez um macaco ou um felino da região, mas a intensidade do som parecia transcender qualquer explicação razoável. A resposta lógica parecia estar muito distante da realidade daquela noite. O temor aumentou ainda mais quando alguns dos anciãos da vila, que conheciam as lendas da floresta, começaram a se agitar. Dona Zulmira, com seu olhar preocupado, chamou Lucas para se aproximar dela. Com a voz tremendo, ela disse que o grito poderia ser de algo muito mais sombrio. Ela falou sobre o espírito da floresta, uma entidade mítica que, segundo as histórias passadas de geração em geração, habitava as profundezas da mata. A lenda dizia que esse espírito era o guardião da floresta, mas não de maneira protetora. Ele era vingativo, e aqueles que ousassem perturbar a natureza ou se aventurar em áreas proibidas da floresta poderiam ser punidos por ele. O grito que Lucas ouviu, segundo Dona Zulmira, não era de um animal ou ser humano. Era o grito de uma alma perdida, que estava sendo chamada para se unir ao espírito da floresta. Lucas, embora cético em relação a essas histórias, sentiu uma onda de inquietação tomar conta de seu corpo. Ele se lembrava das advertências de sua avó sobre os perigos de desrespeitar a floresta, mas sempre pensou que fossem apenas superstições, inventadas para manter as crianças afastadas de certos lugares. No entanto, aquela noite parecia diferente. A sensação de algo sombrio e invisível se aproximando era palpável. A vila ficou quieta, com todos os olhares voltados para a escuridão da floresta. O grito ressoou novamente, dessa vez mais perto, e foi seguido por um silêncio profundo, como se a própria floresta estivesse aguardando algo. Não demorou muito para que os moradores mais corajosos, movidos pela curiosidade ou pela necessidade de entender o que estava acontecendo, decidissem investigar. Lucas, embora apreensivo, sentiu uma estranha necessidade de seguir o grupo. Ele e alguns outros moradores, armados com lanternas e facões, começaram a caminhar lentamente em direção à borda da floresta, onde o grito parecia ter se originado. À medida que avançavam, o som da mata, que normalmente era preenchido pelo canto dos animais e o farfalhar das folhas, dava lugar a um silêncio desconcertante. A escuridão parecia mais densa à medida que penetravam na floresta, e Lucas teve a sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis, algo que não conseguia entender nem explicar. O caminho se tornava cada vez mais difícil, com as árvores se fechando ao redor deles,
criando um ambiente sufocante e opressor. Quando estavam mais dentro da floresta, o grupo parou abruptamente. À frente, um enorme tronco caído bloqueava o caminho. O cheiro de terra úmida e folhas secas tomava conta do ar, e Lucas sentiu uma pressão crescente em sua cabeça. De repente, mais uma vez, o grito ressoou. Mas dessa vez, era diferente. Parecia vir de baixo, do solo da floresta, como se algo subterrâneo estivesse tentando se libertar. O som era distorcido, quase como um rugido de dor, misturado com sussurros ininteligíveis que se infiltravam na mente de quem ouvia. Aquele grito, que agora parecia mais um lamento, paralisou todos os presentes. No momento seguinte, algo inexplicável aconteceu. O solo sob seus pés começou a tremer levemente, como se a floresta estivesse viva, reagindo a algo que estava acontecendo ali. Os olhos de todos estavam fixos no chão, quando, de repente, uma figura emergiu da terra. Era uma forma esquelética, coberta por raízes e musgo, como se fosse uma criatura nascida das profundezas da floresta. Seus olhos estavam vazios, mas pareciam brilhar com uma luz fantasmagórica, iluminando o ambiente ao redor. O ser levantou uma das mãos, e o grito, agora mais agudo e desesperado, voltou a ecoar. Todos no grupo ficaram congelados, sem saber o que fazer ou para onde correr. A figura, com uma força sobrenatural, apontou para os presentes, com uma voz que parecia vir de todas as direções, sussurrou: "Vocês desrespeitaram a floresta. Agora, todos pagarão." A criatura se afastou rapidamente, desaparecendo nas sombras da mata, e, de repente, tudo ficou em silêncio novamente. O grupo, tremendo de medo, correu de volta para a vila, sem olhar para trás. Ao retornarem, o apagão ainda persistia, mas a sensação de medo e apreensão se intensificara de forma palpável. Desde aquele dia, Lucas e os outros nunca mais se aventuraram na floresta. A lenda do espírito da floresta se tornou mais real do que nunca, e a história do grito nunca mais foi esquecida. Alguns dizem que o grito ainda pode ser ouvido nas noites mais escuras, quando a floresta se comunica com aqueles que ousam desafiar suas regras. Para os mais velhos da vila, o som era um aviso, e quem ouviu não poderia mais esquecer. Tudo começou quando Mariana, a filha mais nova da família, pediu à mãe, Dona Laura, uma boneca para o seu aniversário de 7 anos. Dona Laura, embora um pouco relutante, não queria decepcionar a filha e foi até uma loja de brinquedos local. Entre muitos brinquedos, encontrou uma boneca antiga, de porcelana, com olhos azuis penetrantes e cabelos loiros que eram de um tom tão dourado que pareciam brilhar à luz. Era uma boneca que, de alguma forma, não parecia se encaixar com as bonecas modernas que as crianças costumavam brincar, mas ainda assim, Dona Laura pensou que poderia agradar Mariana. Sem saber o que a espera, comprou a boneca e a trouxe para casa. Mariana ficou encantada. Ela imediatamente colocou a boneca em sua cama e começou a brincar com ela. Ao olhar para a boneca, Mariana percebeu algo peculiar. Ela tinha uma expressão muito realista, quase humana, e seus olhos pareciam segui-la, como se estivessem sempre observando-a, independentemente de onde ela estivesse. No começo, Mariana achou isso fascinante, um pouco assustador talvez, mas nunca imaginou que isso pudesse ser algo mais do que um brinquedo. Ela chamava a boneca de Dona Sofia e começava a tratá-la como se fosse uma pessoa, conversando com ela em todos os momentos livres, brincando de casinha e até levando-a para a escola. No entanto, com o passar dos dias, coisas estranhas começaram a acontecer. Certa noite, Mariana foi dormir e, ao acordar no dia seguinte, percebeu que a boneca não estava mais onde a deixará. Ela havia sido cuidadosamente posicionada em sua cama, mas ao acordar, estava deitada na cadeira ao lado, com os olhos fixos na porta do quarto. Mariana, assustada, perguntou à mãe se ela havia movido a boneca, mas Dona Laura garantiu que não tinha tocado em nada.
Como criança, Mariana tentou ignorar, mas a sensação de que algo estava errado começou a crescer dentro dela. Nas semanas seguintes, os eventos se tornaram mais frequentes. A boneca parecia mudar de posição sozinha. Durante o dia, quando todos estavam fora de casa, Mariana chegava e encontrava a boneca em lugares diferentes, como se alguém a estivesse movendo, mas ninguém se atrevia a mexer nela. Uma noite, após um longo dia de escola, Mariana entrou em casa e ouviu um som baixo vindo do corredor. Quando foi investigar, encontrou a boneca na sala de estar, sentada no sofá, com os olhos fixos na televisão desligada. Ela correu até a mãe, assustada, mas Dona Laura não conseguia entender o que estava acontecendo. Com o tempo, os fenômenos começaram a se intensificar. Um dia, a boneca foi encontrada em pé, em frente à janela, como se estivesse olhando para fora. Em outra ocasião, estava na escada, como se tivesse descido sozinha. Mariana estava cada vez mais inquieta, pois sentia uma presença estranha ao redor da boneca, algo que a incomodava profundamente. Foi então que a avó de Mariana, Dona Olga, veio visitar a família. Dona Olga, uma mulher sábia que já havia vivido muito, percebeu imediatamente que algo não estava certo. Ela olhou para a boneca com um olhar desconfiado e, ao ouvir as histórias de Mariana, decidiu que precisava investigar mais a fundo. A avó, que conhecia as antigas lendas da cidade e os mistérios das coisas esquecidas, sugeriu que a família chamasse uma pessoa especializada para investigar o que estava acontecendo. Dona Olga acreditava que a boneca poderia estar possuída ou, pior ainda, poderia ter sido amaldiçoada. Ela explicou que, em tempos antigos, brinquedos e objetos de porcelana muitas vezes eram usados em rituais ou, em alguns casos, objetos para guardar espíritos. A possibilidade de que a boneca tivesse sido usada de alguma forma em rituais de magia negra fez com que Dona Laura ficasse muito preocupada. Sem perder tempo, Dona Olga entrou em contato com um especialista local em fenômenos paranormais, conhecido na cidade como Homem das Sombras. Ele era uma figura misteriosa, que pouco se sabia sobre sua vida, mas sua fama de lidar com o inexplicável o tornava a última esperança para aqueles que enfrentavam eventos estranhos. Quando ele chegou à casa da família Silva, foi direto para o quarto de Mariana, onde a boneca ainda estava. Ele não tocou na boneca imediatamente, mas começou a observar o ambiente com um olhar atento. Ele pediu silêncio, e todos na sala ficaram em suspense enquanto o especialista realizava uma série de rituais para tentar entender o que estava acontecendo. Após algum tempo, o homem revelou que a boneca era, de fato, um objeto amaldiçoado. Ele explicou que, anos atrás, uma mulher que morava na casa havia perdido uma filha muito nova. Desesperada pela dor, ela procurou formas de trazer a filha de volta à vida, e um feiticeiro, que ela havia consultado, lhe deu uma boneca de porcelana como um veículo para o espírito da menina. A mulher tentou, de todas as formas, comunicar-se com a filha através do brinquedo, mas o ritual deu errado. O espírito da menina ficou preso na boneca e, ao longo dos anos, muitos tentaram desfazer a maldição, mas ninguém conseguiu. A boneca, agora, tinha uma vida própria, e sua presença trazia desconforto e terror para quem ousasse se aproximar. O especialista, após realizar alguns rituais e com a ajuda de Dona Olga, conseguiu finalmente livrar a boneca do espírito que estava aprisionado nela. A boneca foi então levada para um lugar seguro, onde não causaria mais danos. Mariana nunca mais viu Dona Sofia, e com o tempo, a memória daquela boneca passou a ser apenas uma história assustadora contada nas noites frias, quando as crianças se reuniam para ouvir os relatos mais estranhos. O que ficou após todo o ocorrido foi um sentimento de alívio, mas também de aprendizado. A família Silva nunca mais subestimou o poder das coisas antigas e o que elas poderiam esconder. E, embora a casa tenha voltado à sua normalidade, a memória da boneca que se movia, sozinha, continuou viva na mente de todos, como um lembrete de que há mistérios que o tempo nunca será capaz de apagar.
A família Mendes havia se mudado para aquela casa há apenas alguns meses. Era uma residência grande e imponente que, com seus jardins abandonados e o telhado de uma cor escura e envelhecida, transmitia uma sensação de mistério. Os Mendes, como qualquer outra família em busca de uma vida mais tranquila, não deram muita atenção ao passado da casa. O casal, Lucas e Renata, estava animado com a mudança e com a perspectiva de criar seus filhos em um lugar mais calmo, longe da agitação da cidade. Mas, logo que se instalaram, começaram a perceber que algo estava errado. O primeiro sinal foi quando Lucas, o pai da família, começou a ouvir sons estranhos durante a noite. Ele estava acostumado com os ruídos típicos de uma casa antiga, as madeiras rangendo e o som do vento batendo nas janelas. Mas, à medida que o tempo passava, os sons começaram a se intensificar. A princípio, ele pensou que fosse apenas a casa se ajustando, como acontece com qualquer construção velha. Mas as coisas começaram a ficar mais peculiares. Às vezes, ele ouvia passos leves no corredor, como se alguém estivesse andando pela casa no meio da noite e, em algumas ocasiões, ele jurava ouvir risadinhas baixas que vinham de algum lugar desconhecido. Renata, por sua vez, começou a notar que seus filhos, Marcos e Clara, estavam mais nervosos do que o normal. Clara, a filha mais nova, de apenas 5 anos, parecia ter medo de alguns cantos da casa. Ela se recusava a entrar no antigo quarto de hóspedes e sempre falava sobre a menina que mora lá. Quando Renata perguntava mais sobre isso, Clara ficava quieta, olhando para o vazio com um olhar distante e desconcertante, como se falasse de algo que não conseguia compreender completamente. Renata, preocupada, tentou fazer com que Clara se sentisse confortável, mas, ao invés disso, a menina começou a manifestar comportamentos ainda mais estranhos. Ela se levantava no meio da noite e caminhava até o corredor, sempre com os olhos vidrados e o olhar fixo em um ponto do teto, como se estivesse conversando com alguém. Ela dizia que estava brincando com a amiga invisível, uma menina que sempre a chamava para brincar no escuro. Quando Renata perguntava quem era essa amiga, Clara dizia apenas que era uma menina muito triste, que não falava muito, mas que sempre a acompanhava por toda a casa. Certo dia, Renata decidiu investigar a história da casa. Ela foi até a biblioteca da cidade, com a ajuda do bibliotecário. Começou a procurar por informações sobre a antiga propriedade dos Mendes. O que ela descobriu a deixou horrorizada. A casa havia sido construída no início do século XX por uma família que, por muitos anos, fora conhecida por sua rica herança e status na cidade. Mas, ao longo dos anos, histórias trágicas começaram a cercar aquele lar. A filha do antigo proprietário, uma menina chamada Elisa, havia falecido de forma misteriosa dentro da casa quando tinha a mesma idade de Clara. Diziam que Elisa sofrerá uma queda nas escadas, e sua morte foi atribuída a um acidente. No entanto, alguns moradores da cidade acreditavam que a menina havia sido empurrada e que sua morte não foi um simples acidente, mas algo mais sombrio. A história foi abafada e ninguém jamais soubera ao certo o que realmente aconteceu. A família que vivia naquela casa nunca mais foi a mesma depois da morte de Elisa e o lugar acabou sendo vendido, com novos moradores entrando e saindo ao longo dos anos. A história de Elisa, no entanto, ficou para trás, enterrada nos sussurros da cidade. Quando Renata descobriu isso, ela ficou chocada. Ela nunca imaginou que a casa onde sua família agora morava tivesse um passado tão pesado, e muito menos que esse passado estivesse se manifestando de forma tão perturbadora na vida de sua filha. Ela decidiu, então, que precisava fazer algo para entender o que estava acontecendo. Juntamente com Lucas, ela buscou a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais, alguém que pudesse ajudar a entender o que realmente estava acontecendo na casa. O especialista, chamado André, chegou à casa dos Mendes em uma tarde chuvosa. Ele entrou com uma expressão séria e silenciosa, como se já soubesse que algo muito sombrio estava aguardando por ele.
Ele fez um levantamento completo da casa e logo começou a perceber o que Renata já temia: a presença de algo ou alguém muito antigo e muito perturbador. Com o aparelho de medição de energia, ele foi até o antigo quarto de hóspedes, o lugar onde Clara sempre dizia ver a menina invisível. Foi lá que André encontrou uma distorção na energia, algo que indicava uma presença sobrenatural. Ele pediu para que todos saíssem do quarto e, com grande cautela, começou a realizar uma série de rituais para tentar se comunicar com o espírito que ali habitava. Foi quando algo inesperado aconteceu. A porta do quarto se fechou sozinha e o som de uma risada infantil ecoou pelo corredor, um som que parecia vir do próprio ar. Clara, que estava ao lado de sua mãe, se virou repentinamente e correu em direção ao quarto. Ela parecia hipnotizada pela risada, como se fosse chamada por algo invisível. Renata gritou para que sua filha parasse, mas Clara não ouviu. Ela entrou no quarto e, em um ato de desespero, André correu atrás dela. Dentro do quarto, André fez uma descoberta aterradora. Ele encontrou uma foto antiga de Elisa, a menina que havia falecido na casa anos antes. A foto estava em um pequeno álbum, escondido sob o piso de madeira do quarto, como se estivesse ali para ser encontrada. Quando André mostrou a foto para Clara, a menina ficou parada por um momento, olhando fixamente para a imagem. Então, ela começou a falar em voz baixa, dizendo as mesmas palavras que repetia todas as noites. A menina quer brincar. O ambiente se tornou tenso e a temperatura no quarto caiu drasticamente. A presença de Elisa estava claramente ali, ainda atormentada pela sua morte precoce, buscando algo que não conseguia alcançar. André, então, concluiu que Elisa não estava tentando prejudicar ninguém, mas apenas buscando companhia. A criança, que havia sido vítima de uma tragédia, estava presa naquela casa, incapaz de seguir em frente, com sua alma vagando, esperando alguém para brincar, alguém que pudesse ouvir suas risadas, alguém como Clara. A solução, segundo André, seria realizar um ritual de libertação, ajudando o espírito de Elisa a encontrar a paz. O ritual foi realizado com grande cuidado e respeito. Quando terminou, uma sensação de alívio tomou conta da casa. Clara, que parecia perturbada pela presença de Elisa, finalmente ficou calma. Ela olhou para sua mãe e disse que a menina não iria mais brincar com ela. A partir desse momento, a vida dos Mendes na casa voltou ao normal. Clara nunca mais mencionou a menina invisível, e a paz finalmente parecia ter retornado. No entanto, muitos moradores da cidade ainda falam sobre a história da casa dos Mendes, sobre a criança fantasma que, por tanto tempo, habitou aquele lar em busca de companhia. Alguns dizem que, nas noites mais silenciosas, ainda é possível ouvir uma risada distante, vinda de algum canto esquecido do velho casarão. A história de Elisa permanece como uma lembrança de que, às vezes, os fantasmas não são maliciosos, mas apenas almas perdidas, procurando por algo que lhes permita descansar em paz. Era uma história que circulava há décadas, uma história sobre uma luz vermelha que aparecia à noite, à beira do rio, e que ninguém nunca conseguiu explicar. A primeira vez que a luz vermelha foi notada foi nos anos 50, quando um jovem pescador chamado João estava voltando para casa após um longo dia de trabalho. Ele atravessava a trilha que levava até o rio, quando viu uma luz intensa, vermelha, flutuando sobre as águas. O brilho era forte e pulsante, como se algo estivesse chamando sua atenção. Assustado, João se afastou e correu de volta para a cidade, mas o fenômeno não foi apenas um capricho da sua mente. Desde então, moradores de Lagoa Clara começaram a ver a luz à noite, sempre à beira do rio, sempre em uma posição distante, mas impossível de ignorar. Com o tempo, a luz passou a ser chamada de Luz Vermelha do Rio, e as histórias sobre ela começaram a se espalhar. Alguns diziam que ela era o espírito de uma mulher que havia se afogado nas águas do rio muitos anos antes.
Outros acreditavam que a luz era um aviso de algo ruim que estava por vir. O que ninguém sabia, no entanto, era que a luz vermelha estava mais ligada à cidade do que qualquer um imaginava. Em 1997, a história da luz vermelha voltou à tona de maneira assustadora. Aconteceu em uma noite de inverno, quando o frio intenso e o vento cortante deixaram a cidade ainda mais sombria. A jovem jornalista Marina, recém-chegada à cidade para trabalhar no jornal local, ouviu falar da lenda durante uma conversa com um dos moradores mais antigos. A história parecia fantasiosa, mas Marina, sempre curiosa e ávida por uma boa matéria, decidiu investigar o fenômeno. Ela sabia que a cidade possuía um charme histórico e que o mistério da luz vermelha poderia render uma excelente reportagem. Marina, com uma câmera e seu gravador, decidiu fazer uma expedição ao rio na noite de uma sexta-feira. Ela convidou 2 amigos para acompanhá-la, Fernando e Carolina, ambos residentes de Lagoa Clara e céticos em relação às histórias. Eles acharam que seria apenas uma diversão, uma forma de explorar um pouco a cidade e suas lendas. Com lanternas em mãos, eles seguiram pela trilha que levava até o rio. O som da água corrente era o único que se ouvia enquanto eles caminhavam pela trilha escura. Quando chegaram à margem do rio, algo inexplicável aconteceu. Eles pararam e, a princípio, nada parecia fora do normal. A noite estava silenciosa e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Mas, de repente, Fernando apontou para o horizonte, próximo à água. Uma luz vermelha começou a brilhar à distância. Não era um reflexo de algo comum, como um sinal ou uma luz de um barco. Era uma luz pulsante, de tom avermelhado, que parecia se mover lentamente pelo rio. A luz não tinha fonte visível e parecia flutuar no ar, se aproximando deles, como se estivesse os observando. Marina e seus amigos ficaram paralisados de medo. Fernando, o mais cético do grupo, foi o primeiro a se aproximar, insistindo que era algum tipo de iluminação de um barco ou alguma falha na natureza. Mas, à medida que se aproximava da luz, ele se deu conta de que ela estava em um ponto do rio onde não havia como um barco ou qualquer outro objeto estar. A luz parecia suspensa no ar, com um brilho intenso que os fazia sentir uma pressão no peito, como se a atmosfera estivesse ficando mais densa. Marina, tentando manter a calma, começou a filmar com a câmera. Ela registrava tudo enquanto a luz parecia se aproximar cada vez mais. Quando, de repente, a luz se apagou abruptamente, deixando-os em total escuridão. Um silêncio estranho tomou conta do local, um silêncio pesado e inquietante. Mas o silêncio não durou muito. Alguns segundos depois, uma figura surgiu na margem do rio, uma figura estranha e envolta em sombras. Era uma mulher, vestida com roupas antigas, que parecia não pertencer àquele tempo. Seu rosto estava pálido, e seus olhos estavam fixos neles, como se os observassem profundamente. Antes que pudessem reagir, a mulher desapareceu nas águas do rio, deixando para trás um rastro de névoa que parecia se dissipar no ar. Marina, Fernando e Carolina ficaram em estado de choque, sem saber o que fazer. O que havia acontecido? A mulher era real, ou era apenas uma ilusão provocada pela luz vermelha? Eles não tinham respostas, mas sabiam que o que haviam presenciado era algo que jamais esqueceriam. Nos dias que se seguiram, Marina fez uma extensa pesquisa sobre o passado de Lagoa Clara e descobriu que, há muitos anos, uma mulher chamada Maria, que vivia na cidade, havia desaparecido misteriosamente enquanto caminhava perto do rio. Maria era conhecida por ser uma mulher solitária, que passava muito tempo sozinha, refletindo sobre a vida. A história dizia que ela se afogou no rio, mas seu corpo nunca foi encontrado. A lenda dizia que a alma de Maria nunca descansou, e que sua presença se manifestava como uma luz vermelha, um alerta para quem se aproximasse do rio. Intrigada e assustada, Marina voltou ao rio várias vezes. Ela não conseguiu encontrar uma explicação lógica para os eventos que testemunhou, mas a cada visita, a luz vermelha parecia aparecer novamente.
Algumas vezes, ela ficava distante, outras vezes, bem próxima, como se estivesse tentando se comunicar. A cidade de Lagoa Clara, com seu charme bucólico e tranquilo, se tornará o centro de um mistério inexplicável. O mistério da luz vermelha não foi resolvido, mas sua presença na cidade de Lagoa Clara deixou uma marca indelével nos moradores. Alguns disseram que a luz era um aviso de que algo ruim estava por vir, enquanto outros acreditavam que ela era simplesmente a alma de Maria, vagando pelas águas do rio, esperando por algo ou alguém. As noites de inverno nunca mais foram as mesmas para os moradores da cidade, que passaram a olhar para o rio com mais cautela, temendo o retorno da luz vermelha. Marina, agora conhecida como a jornalista que desvendou o mistério da luz vermelha, ainda se perguntava se o que ela viu foi real ou apenas uma ilusão. Mas uma coisa era certa: a lenda da luz vermelha continuaria a assombrar a cidade de Lagoa Clara por muitos anos, como um enigma que ninguém jamais conseguiria resolver completamente. E, à medida que o tempo passava, as pessoas que visitavam o rio e ouviam a história da luz vermelha se perguntavam se, na verdade, ela estava esperando por alguém. Tudo começou há várias décadas, quando a cidade ainda estava em seus primeiros anos de fundação. Os primeiros moradores da região eram principalmente agricultores, pessoas simples que trabalhavam na terra e viviam em pequenas fazendas que se estendiam pelos campos. Em uma dessas fazendas, vivia um homem chamado Antônio. Ele era um fazendeiro respeitado e conhecido por sua habilidade em cultivar a terra e cuidar de seus animais. A vida de Antônio seguia de maneira pacata, até que algo incomum aconteceu em uma noite de outono. Era uma tarde qualquer, quando Antônio decidiu sair de sua casa para inspecionar seus campos, algo que fazia todas as noites antes de se recolher. Como era de costume, ele caminhava até a beira do campo, onde as pastagens se estendiam até o horizonte, e observava o rebanho de ovelhas, que naquele dia pareciam agitados, como se algo estivesse perturbando sua paz. Ao longe, ele percebeu algo estranho no campo. Uma figura se destacava contra o céu escurecido, movendo-se lentamente entre as árvores. Antônio franziu a testa, tentando identificar o que era, mas a distância e a pouca luz tornavam a visão difícil. A princípio, pensou que poderia ser algum dos seus vizinhos, talvez alguém que tivesse vindo visitar ou verificar algum detalhe na terra. Mas à medida que ele se aproximava, a figura parecia mais estranha e distante, como se estivesse flutuando sobre o solo, movendo-se sem um propósito claro. A presença da figura causava uma sensação estranha e desconfortável, algo que Antônio jamais experimentara. Um calafrio percorreu sua espinha e, sem entender o que estava acontecendo, ele acelerou o passo para chegar mais perto. Mas, quando ele finalmente conseguiu chegar ao ponto onde a figura estava, algo aconteceu que o deixou completamente paralisado. Não havia ninguém ali. A figura que ele havia visto, que parecia flutuar no campo, desaparecera como que por mágica, sem deixar vestígios de sua presença. A única coisa que restava era uma sensação de vazio, um silêncio absoluto, como se a natureza ao redor tivesse parado de respirar. Antônio olhou em volta, perplexo, sem saber o que pensar, mas, antes que pudesse reagir, uma sensação de pavor o invadiu, como se algo estivesse observando nas sombras. A partir dessa noite, Antônio nunca mais foi o mesmo. Ele começou a relatar estranhos acontecimentos, sons inexplicáveis vindo do campo, como passos pesados e sussurros que se misturavam com o vento. Seu rebanho de ovelhas, que antes era dócil e tranquilo, começou a se comportar de forma estranha, com os animais pastando em círculos, como se seguissem um padrão invisível. Mas o mais estranho de tudo era a sensação de estar sendo vigiado, uma presença constante que parecia se aproximar sempre que ele saia à noite. Antônio tentou ignorar os sentimentos de pavor, mas com o tempo, o medo começou a tomar conta dele. Ele não conseguia mais dormir direito, e as noites se tornaram um tormento. A figura que ele havia visto no campo estava constantemente em sua mente.
Ele perguntava a si mesmo se havia sido apenas uma alucinação, um produto da sua mente cansada e do estresse do trabalho no campo. Mas quando outros moradores começaram a relatar experiências semelhantes, ele soube que não estava louco. O fenômeno da aparição no campo, como ficou conhecida, se espalhou rapidamente entre os moradores da cidade. Eles falavam sobre uma figura esquelética, de pele pálida e cabelos longos e desgrenhados, que surgia nos campos à noite, perto da hora do crepúsculo. Diziam que ela não se movia como uma pessoa comum, mas flutuava sobre o solo, como se estivesse sendo guiada por uma força sobrenatural. Quem se aproximasse da figura sentia uma sensação esmagadora de medo e um arrepio indescritível. Em busca de respostas, alguns moradores tentaram investigar o campo onde a aparição havia sido vista, mas todos relataram a mesma sensação de mal-estar, como se estivessem sendo observados o tempo todo. E o mais estranho, os que ousavam se aproximar do local onde a figura foi avistada frequentemente sentiam uma pressão estranha no peito e ouviam sussurros indistintos, como se algo estivesse tentando se comunicar com eles, mas sem sucesso. A lenda da aparição no campo cresceu com o tempo e, apesar dos esforços de muitos em explicar o fenômeno como uma ilusão ou um truque da mente humana, ninguém conseguia encontrar uma explicação convincente para o que estava acontecendo. Para alguns, a história estava relacionada com tragédias do passado, como a morte de uma jovem mulher que, segundo relatos antigos, havia desaparecido misteriosamente na região muitos anos antes. Diziam que ela havia sido vista pela última vez caminhando pelos campos, sozinha, com uma expressão perdida e distante, como se estivesse à procura de algo. Conforme os anos se passaram, a história da aparição no campo passou a ser considerada mais uma lenda urbana, algo que os mais velhos contavam para assustar os mais jovens. No entanto, a verdade era que muitos ainda sentiam um desconforto inexplicável ao se aproximar do campo à noite. Aqueles que se atreviam a ir até lá frequentemente relataram ver algo no horizonte, uma figura vaga que parecia flutuar entre as árvores, desaparecendo tão rapidamente quanto surgia. A sensação de estar sendo observado, o arrepio constante e a pressão no ar eram sensações compartilhadas por todos que ousaram se aproximar demais do campo à noite. Foi em uma dessas noites que um grupo de jovens decidiu investigar o fenômeno de uma maneira mais ousada. Eles estavam céticos, acreditando que tudo não passava de uma superstição popular. Mas, ao chegarem ao campo, algo estranho aconteceu. Enquanto caminhavam pela trilha, começaram a ouvir sons incomuns, como se algo estivesse os seguindo. O ar parecia denso e pesado, e o silêncio da noite foi quebrado por um som que parecia vir de muito longe. Eles continuaram a andar, mais por curiosidade do que por medo, até que chegaram ao centro do campo, onde a sensação de desconforto era palpável. Foi quando viram, no horizonte, uma figura se materializou. Era uma mulher, vestida com roupas antigas, que parecia caminhar lentamente em direção ao grupo. Seus cabelos eram longos e desgrenhados, seu rosto pálido e sem expressão, e seus olhos pareciam brilhar com uma luz própria. Ela não falava, mas sua presença era suficiente para paralisar qualquer um de medo. Quando os jovens tentaram se aproximar, ela desapareceu, deixando para trás apenas um vento gelado que fazia as árvores balançarem. Após esse encontro, o mistério da aparição no campo nunca mais foi o mesmo. Embora ninguém tenha conseguido capturar imagens ou filmar o fenômeno, muitos acreditam até hoje que a figura, ou espírito, que aparece à noite nos campos de Vila das Palmeiras é real. Não há consenso sobre a origem da aparição, mas alguns dizem que ela é uma alma perdida, uma mulher que morreu de maneira trágica, talvez em um acidente ou assassinato, e que agora vaga pelos campos, buscando algo ou alguém. Com o passar dos anos, a história da aparição no campo de Vila das Palmeiras foi se tornando mais do que uma lenda. Para os mais céticos, era apenas mais uma história de terror inventada por moradores para manter as pessoas longe de uma área isolada. Para os mais supersticiosos, no entanto, ela era uma manifestação real, algo que desafiava a lógica e a razão.
A história da casa começou há muitos anos, quando um jovem casal, Joaquim e Maria, decidiu construir sua residência no local. Eles eram novos na cidade e estavam ansiosos para começar uma nova vida. Joaquim trabalhava como carpinteiro e Maria, uma mulher muito querida na cidade, sonhava com o dia em que teria filhos e uma casa cheia de risos e alegria. Assim, eles começaram a construção de sua casa com muito amor e dedicação. A casa foi projetada para ser grande, com quartos espaçosos, um amplo jardim, no centro de tudo, um quarto especialmente preparado para o bebê que eles planejavam ter. Esse seria o lugar onde seu filho cresceria, onde as memórias de infância seriam feitas. Maria engravidou pouco depois de terminarem a construção e, com isso, a felicidade do casal parecia completa. No entanto, a gravidez de Maria não foi fácil. Ela enfrentou complicações desde o início e, com o tempo, o que deveria ser uma bênção se transformou em uma luta constante pela sua saúde e a do bebê. Durante os últimos meses de gestação, Maria foi forçada a ficar em repouso absoluto, o que deixou Joaquim ainda mais preocupado e ansioso. Ele passava horas ao lado dela, tentando consolá-la e mantendo a esperança de que tudo daria certo no final. No entanto, as coisas tomaram um rumo trágico em uma noite chuvosa de outono. Maria entrou em trabalho de parto muito cedo, e as complicações começaram a se agravar rapidamente. Joaquim, desesperado, correu até a casa de uma parteira que morava na cidade, mas ao voltar, encontrou sua esposa inconsciente e o bebê já sem vida. Maria faleceu horas depois, exausta da luta que travou para tentar salvar seu filho. Joaquim ficou devastado. A dor da perda de sua esposa e do bebê foi insuportável, e a casa que havia sido construída com tanto amor se transformou em um lugar de luto e tristeza. Nos dias seguintes, Joaquim se isolou. Ele parava no quarto do bebê, olhando para o berço vazio, lembrando-se de como sonhava em ouvir o som de seu filho no quarto, rindo e brincando. Mas tudo o que restava agora era o silêncio opressor e o eco de sua própria tristeza. Dizem que, em algum momento durante os meses seguintes, Joaquim começou a ouvir o som do berço balançando à noite, algo que inicialmente pensou ser uma ilusão causada pela dor. Mas, com o tempo, o som tornou-se mais claro, mais real. Joaquim ouvia o choro de um bebê à noite, vindo do quarto de sua falecida esposa, e não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele tentou afastar a ideia de que a casa estava assombrada, mas à medida que o tempo passava, ele não conseguia mais ignorar o que ouvia. Desesperado, Joaquim procurou ajuda. Ele foi até um padre da cidade, pedindo-lhe para realizar uma bênção na casa. O padre, conhecendo a dor de Joaquim, concordou em ir até a residência e realizar a cerimônia. Quando o padre entrou na casa, ele sentiu uma presença estranha. O ar parecia pesado e gelado, e a sensação de estar sendo observado era quase palpável. Ao chegar no quarto do bebê, o padre sentiu uma energia densa e sombria, como se algo estivesse preso ali, algo que não queria deixar a casa. Ele rezou fervorosamente, mas, enquanto fazia isso, o som do berço balançando começou novamente. O choro do bebê, embora inaudível aos outros, parecia crescente, como se viesse de dentro das paredes. O padre, em um estado de pânico, pediu a Joaquim que se afastasse da casa por alguns dias, recomendando-lhe que buscasse um especialista para tentar entender o que estava acontecendo. Mas Joaquim estava tão afligido pela perda que não queria deixar a casa. Ele continuava a ouvir o choro e o som do berço todas as noites. Foi então que ele tomou uma decisão. Ele passaria mais uma noite sozinho no quarto do bebê, esperando entender o que estava acontecendo. Naquela noite, Joaquim se deitou no chão do quarto, perto do berço vazio, esperando ouvir novamente o som. E ele não demorou a acontecer. Primeiro, foi um leve estalo, como o som de madeira rangendo. Em seguida, o berço começou a balançar, e o choro de um bebê começou a ecoar pelas paredes da casa. Joaquim sentiu um frio na espinha e, em um impulso, levantou-se e se aproximou do berço. Para sua surpresa, ele viu o berço balançando sozinho,
sem explicação. Mas o que o deixou mais perturbado foi a visão que o acompanhou. Uma figura pálida e translúcida apareceu ao lado do berço, com a aparência de uma mulher, seu rosto distorcido pela dor. Era Maria, sua esposa, mas ela não estava mais viva. Ela estava ali, naquele espaço, tentando comunicar algo a ele. Maria, com seus olhos vazios, olhou para Joaquim de maneira quase inaudível, disse: "Ele está aqui, Joaquim. Ele precisa de você." A visão durou apenas um momento, mas deixou Joaquim completamente abalado. O choro do bebê cessou abruptamente e a figura desapareceu, mas a sensação de tristeza e luto permaneceu. Joaquim não sabia o que fazer. O que ele havia visto não era uma simples alucinação. A casa estava de fato marcada pela tragédia de sua esposa e filho, e os sons que ele ouvia eram, sem dúvida, manifestações do luto que não havia sido resolvido. Nos dias seguintes, Joaquim tomou a difícil decisão de deixar a casa. Ele não conseguiu suportar mais os sons, a presença de sua esposa e do filho perdido. A cidade de São Vicente passou a falar sobre o som do berço, como os moradores chamavam os sons estranhos que vinham da casa. Algumas pessoas, mais corajosas, tentaram entrar na casa à noite, mas nunca conseguiram ficar lá por muito tempo. O som do berço balançando, seguido pelo choro do bebê, parecia chamar todos que se aproximavam. Outros diziam que a figura de Maria ainda aparecia, tentando alertar alguém sobre o que aconteceu naquela casa. A casa ficou abandonada por muitos anos e ninguém ousava comprar ou habitar aquele local. No entanto, as pessoas passavam perto dela e, à noite, ainda podiam ouvir, de longe, o som do berço balançando, seguido pelo choro de um bebê. Era como se o espírito de Maria estivesse tentando manter viva a memória de seu filho perdido, tentando garantir que ele nunca fosse esquecido. E assim, a casa de São Vicente permaneceu uma sombra, um lugar onde o luto e o amor inacabado se manifestavam, fazendo ecoar para sempre o som do berço, lembrando a todos que a dor da perda é capaz de ultrapassar as barreiras da vida e da morte. A história do som do berço se tornou uma lenda local, e os mais velhos na cidade de São Vicente avisam aos mais jovens para nunca se aproximarem da casa. Aqueles que ousaram buscar respostas para o mistério, porém, saíram de lá com o mesmo sentimento. A sensação de que havia algo muito mais profundo e sombrio escondido naquela casa, algo que não poderia ser explicado pela razão. A história que deu origem à lenda começou há muitos anos, em uma casa antiga e isolada no topo de uma colina. A casa, que era de propriedade de uma senhora chamada Dona Helena, havia sido construída no século XIX e tinha uma aparência imponente, mas também sombria. As paredes estavam desgastadas pelo tempo e as janelas, grandes e de vidro grosso, davam à casa uma aparência de fortaleza. Dona Helena, uma mulher idosa, morava sozinha desde que seu marido, um médico de renome, faleceu inesperadamente. Ela se isolou do resto da cidade e ninguém sabia muito sobre sua vida ou sobre o que acontecia dentro daquela casa. Dona Helena sempre foi vista como uma pessoa estranha e excêntrica. Alguns diziam que ela se dedicava a estudos ocultos, outros falavam de uma relação misteriosa com o além. No entanto, ninguém jamais teve coragem de perguntar diretamente, pois a senhora sempre parecia afastar qualquer um que se aproximasse de sua propriedade. Durante os anos em que viveu sozinha, ela manteve sua rotina isolada, raramente saindo de casa. No entanto, quando os moradores de Vila do Sol começavam a ouvir o sussurro suave vindo de sua janela, eles se perguntavam o que estava realmente acontecendo dentro daquela casa. Tudo começou uma noite de inverno, quando um jovem chamado Lucas, que morava na casa vizinha, percebeu algo estranho. Ele estava voltando de um passeio quando, ao passar pela estrada que levava à casa de Dona Helena, ouviu um sussurro suave. Era como se alguém estivesse falando muito baixo, mas o som parecia vir de dentro da casa, através das janelas fechadas. Lucas parou por um momento
intrigado, mas então pensou que poderia ser apenas o vento. No entanto, à medida que os dias passavam, ele começou a perceber que o sussurro acontecia todas as noites, sempre à mesma hora, sempre vindo da mesma janela. Intrigado, Lucas decidiu investigar o que estava acontecendo. Ele se aproximou da casa de Dona Helena à noite, quando o sussurro começou a acontecer. Ele ficou escondido nas sombras, tentando ouvir mais claramente. O som era tão baixo que parecia um murmúrio distante, mas o suficiente para que ele pudesse distinguir algumas palavras. A princípio, ele não entendia o que estava sendo dito, mas uma coisa era certa. A voz parecia pedir ajuda, como se alguém estivesse em apuros. O sussurro parecia vindo de uma única janela, a do segundo andar, que ficava voltada para o campo. Assustado e curioso, Lucas voltou à casa no dia seguinte, tentando disfarçar sua ansiedade. Ele se aproximou da janela do segundo andar e, de forma discreta, olhou para dentro. O que ele viu o deixou perplexo. Não havia ninguém na sala em que a janela estava voltada. A sala estava vazia, escura e coberta por uma fina camada de poeira. Não parecia haver nenhuma explicação lógica para o que ele havia ouvido. Mas ele não estava louco. O som estava real, e alguém estava de alguma forma fazendo aquele sussurro, seja por meio de algum truque, ou havia algo mais por trás disso. Lucas decidiu contar a história para alguns amigos, mas ninguém acreditou nele. Alguns pensaram que ele estava apenas tentando chamar a atenção, outros achavam que era apenas o efeito do vento ou algum animal solitário. No entanto, depois de algumas semanas, o mesmo sussurro foi ouvido por mais pessoas, cada um com suas versões, mas todos relatando a mesma experiência. O som suave e contínuo, como se uma voz invisível estivesse pedindo socorro. Na noite em que mais pessoas estavam reunidas na praça da cidade, ouvindo os murmúrios vindo da casa, Lucas teve a oportunidade de conversar com Dona Helena. A senhora, com sua aparência frágil e suas mãos envelhecidas, parecia saber que algo estava acontecendo em sua casa. Ela, no entanto, evitou falar diretamente sobre o assunto. Quando Lucas perguntou sobre os sussurros, Dona Helena apenas o olhou com uma expressão melancólica e disse: "O passado nunca se cala, meu filho. Ele sempre voltará. Não importa o quanto tentemos esquecê-lo." Essa resposta, enigmática e sombria, deixou Lucas ainda mais intrigado, e ele decidiu que precisava saber mais. Ele passou a visitar a casa com mais frequência, mas nunca encontrava nada de anormal. As noites passavam, e o sussurro parecia continuar em segredo. Foi então que Lucas começou a ouvir histórias mais antigas sobre a casa de Dona Helena e seu falecido marido, o médico. Os moradores mais velhos falavam sobre como o médico havia sido chamado para realizar um procedimento em uma criança muito doente, anos antes, mas que o procedimento falhou, levando à morte da criança. A criança, segundo as lendas locais, era filha de uma família muito rica e influente da cidade. Quando a criança morreu, a família, em busca de vingança, acusou o médico de negligência e o destruiu publicamente. Dizem que Dona Helena, em sua angústia e culpa, nunca conseguiu superar a morte de seu filho, que, na verdade, nunca havia sido substituída por nenhum outro filho. O médico, seu marido, teria tentado salvá-la, mas a dor da perda, tanto da criança quanto da honra da família, foi insuportável. Ele começou a enlouquecer, e a casa se tornou um lugar de grande sofrimento para ambos. O sussurro na janela era, então, uma manifestação do lamento de Dona Helena. Sua alma estava perdida no sofrimento, e a janela, como um portal, refletia o eco do que ela não conseguia mais suportar. O pedido de ajuda, o lamento, o grito silencioso de sua dor, tudo isso se refletia através da noite, em um sussurro que ecoava em todas as casas vizinhas. Com o tempo, a história de Dona Helena e o sussurro na janela passaram a ser vistos como parte da mitologia local, mas a sensação de que algo sobrenatural acontecia na casa nunca desapareceu. Aqueles que ousaram se aproximar, especialmente à noite,
Diziam ouvir a mesma voz suave e dolorosa, quase impossível de compreender, mas que ainda trazia consigo o peso de um lamento profundo. A casa, com suas janelas quebradas e seu exterior marcado pelo tempo, continuava a ser evitada, mas os moradores de Vila do Sol sabiam que, em algum lugar ali, o passado nunca havia deixado de sussurrar. E, até hoje, se você passar pela casa de Dona Helena à noite, talvez, se prestar bastante atenção, consiga ouvir o sussurro vindo das janelas vazias. A voz suave e triste que ecoa pela escuridão, como uma lembrança do sofrimento de uma mulher que nunca conseguiu se libertar do peso da dor e da perda. A casa permanece, solitária e silenciosa, mas seu lamento nunca deixará de ser ouvido, um sussurro eterno na janela, aguardando ser compreendido. Elias era um homem solitário, raramente visto fora de sua loja. Ele trabalhava até tarde da noite, o brilho fraco de sua lamparina a óleo visível através das janelas foscas. O que as pessoas não sabiam era que o talento de Elias não era inteiramente seu. Era emprestado e a um custo terrível. Anos atrás, Elias era um aprendiz esforçado, mal conseguindo sobreviver. Desesperado para fazer um nome para si mesmo, ele tropeçou em um livro antigo, encadernado em couro, em uma venda de espólio. O livro detalhava técnicas antigas para a fabricação de relógios, mas também sugeria rituais obscuros e arcanos que prometiam habilidade e precisão incomparáveis na arte de cronometrar. Elias, cego pela ambição, realizou um dos rituais sob a lua cheia, oferecendo uma gota de seu próprio sangue para selar o acordo. Na manhã seguinte, ele descobriu que suas mãos podiam fabricar relógios com uma perfeição assustadora. Ele podia construir relógios que pareciam quase vivos, seus mecanismos impossivelmente intrincados. Sua nova habilidade lhe trouxe fama, mas veio com um efeito colateral perturbador. Cada relógio que ele fez começou a sussurrar. No início, era fraco, como o farfalhar de folhas. Mas com o tempo, os sussurros ficaram mais altos e distintos, cada relógio murmurando em uma língua que Elias não conseguia entender. Com o passar dos anos, Elias percebeu outra coisa. Seus relógios não apenas marcavam as horas, eles pareciam segurá-las. Os clientes começaram a reclamar de ocorrências estranhas. Uma mulher alegou que seu relógio parava todas as noites às 3h15 da manhã e ela acordava paralisada na cama, incapaz de se mover ou falar. Um homem devolveu seu relógio, dizendo que ele mostrava horas que não existiam e que ele perdia dias inteiros sem perceber. Os incidentes foram descartados como excentricidades, mas Elias sabia melhor. Os relógios estavam roubando tempo e seus sussurros estavam se tornando demandas. Em uma noite fatídica, Elias decidiu destruir o livro que havia começado tudo. Ele trancou sua loja, reuniu suas ferramentas e preparou uma fogueira. Mas quando ele pegou o livro, os relógios em sua loja começaram a soar, não em uníssono, mas em uma cacofonia caótica e ensurdecedora. Os sussurros se transformaram em gritos e o ar ficou pesado com o cheiro de metal queimado. Sombras tremeluziam nas paredes, torcendo-se em formas grotescas. Elias tentou fugir, mas os relógios não o deixaram. Suas mãos giravam descontroladamente e a sala parecia se deformar, as paredes se dobrando e esticando como se a loja em si estivesse viva. Elias caiu de joelhos, apertando os ouvidos enquanto os sussurros se tornavam insuportáveis. Então, silêncio. Quando abriu os olhos, viu-se em um lugar que não era sua oficina. Estava cercado por engrenagens imponentes e mostradores de relógios suspensos em um vazio sem fim. Uma voz profunda e ressonante ecoou ao redor dele. Você buscou maestria sobre o tempo e agora é seu servo. A voz ressoou. Cada segundo que você roubou, cada momento que você prendeu em suas criações, o trouxe aqui. Esta é sua penitência. Elias percebeu que não estava mais no controle de seu corpo. Suas mãos se moviam sozinhas, criando um relógio enorme no vazio. Para cada engrenagem que ele colocava, ele sentia um pedaço de seu próprio tempo escapando. Ele estava preso,
preso à máquina que ele havia criado sem saber. De volta a Greywood, a loja do relojoeiro estava em silêncio. Os moradores da cidade presumiram que Elias tinha ido embora sem dizer uma palavra, mas aqueles corajosos o suficiente para espiar pelas janelas viram os relógios ainda tic-taqueando. No centro da oficina, um novo relógio apareceu. Uma grande e imponente obra-prima com o nome de Elias gravado em seu mostrador. Ele tic-taqueava com um ritmo que parecia quase humano. E aqueles que estavam muito perto juravam que podiam ouvir sussurros fracos, implorando por libertação. A loja permanece até hoje, suas portas trancadas para sempre. Os relógios ainda tic-taqueiam, seus sussurros ecoando fracamente pelas ruas enevoadas de Greywood. E em algum lugar, no vazio infinito do tempo, Elias Grayson continua a construir, preso na maldição que ele trouxe sobre si mesmo, um prisioneiro de sua própria ambição.